Desde muito cedo, começamos a absorver ideias sobre dinheiro, valor pessoal e sucesso sem sequer perceber. Essas ideias não foram ensinadas de forma direta, mas entraram em nós pelas conversas que ouvimos, pelos comportamentos que presenciamos e pelas emoções que sentimos quando nossos pais falavam sobre contas, dívidas ou trabalho. Quando uma criança presencia constantemente frases como "dinheiro não nasce em árvore", "tem que suar muito para ganhar alguma coisa", ou "gente rica não presta", ela começa a construir um sistema de crenças que associa prosperidade a sofrimento, culpa ou até algo negativo. Esse condicionamento é tão sutil que na fase adulta a pessoa pode se tornar alguém bom, esforçado, inteligente, mas travado financeiramente. E o mais perigoso disso tudo é que ela não percebe de onde vem essa trava. Ela acredita que o problema é o mercado, a crise, a sorte, mas na verdade é esse programa escondido implantado na infância que está controlando seus resultados sem que ela se dê conta. Com o passar do tempo, esse condicionamento vai se reforçando com as experiências da vida. A cada dificuldade financeira, a mente busca confirmar aquilo que aprendeu lá atrás, que ganhar dinheiro é difícil, que não é para todo mundo ou que sempre falta. Esse processo é chamado de confirmação subconsciente e ele faz com que, mesmo sem perceber, a pessoa comece a tomar decisões que reforçam a escassez. Ela recusa oportunidades por medo de arriscar, se sabota quando está prestes a crescer ou simplesmente paralisa diante de uma chance por achar que não é para ela. E tudo isso acontece de forma automática, sem reflexão consciente. É como se houvesse uma programação interna conduzindo a vida, bloqueando avanços e mantendo a pessoa presa num ciclo de esforço sem prosperidade. Essa programação antiga, herdada e nunca questionada, se transforma numa espécie de filtro que distorce a forma como a realidade financeira é percebida e vivida, criando uma prisão invisível, mas extremamente real nos resultados. Essa programação mental, tão profundamente enraizada desde a infância, não se limita apenas ao dinheiro. Ela molda a forma como você se enxerga no mundo. Quando ainda criança, você escutava frases como "isso não é pra gente", "dinheiro não nasce em árvore" ou "os ricos são gananciosos", o que estava sendo gravado no seu subconsciente. Não era apenas uma ideia sobre finanças. Era uma ideia sobre quem você é. E isso é o mais perigoso. O condicionamento passa a ser identidade. Você começa a se identificar com a escassez, com o sacrifício, com a ideia de que é preciso lutar muito para ter pouco. E mesmo quando tenta mudar de vida, uma parte sua se sente desconfortável com a abundância. É como se prosperar fosse trair aquilo que você aprendeu a ser. Por isso, tantas pessoas boas e espirituais continuam travadas financeiramente. Elas querem melhorar de vida, mas sem perceber, carregam dentro de si a crença de que não merecem mais do que já têm. E como o subconsciente sempre busca coerência com a autoimagem, tudo que está fora desse padrão é automaticamente rejeitado, bloqueado ou sabotado. Com o tempo, esse condicionamento silencioso começa a influenciar as escolhas mais importantes da sua vida, como os relacionamentos que você atrai, as oportunidades que você aceita ou rejeita e até os limites que você impõe para si mesmo. Você pode até se esforçar, estudar, fazer cursos, mudar de emprego ou começar um negócio, mas se o seu subconsciente estiver programado para a escassez, você sempre dará um jeito de se manter dentro desse padrão. É como um termostato invisível que regula o quanto você pode ganhar, conquistar ou até sonhar. Quando algo começa a dar certo e sai do que você considera normal, surge uma ansiedade estranha, uma necessidade de autossabotagem para voltar ao que é familiar. E o mais traiçoeiro é que isso acontece de forma sutil, através de procrastinação, decisões mal pensadas, medos disfarçados de prudência ou até crises que parecem coincidências. É como se existisse
um freio oculto dentro de você, e por mais que você pise no acelerador da vida, esse freio continua ativo, te puxando de volta para onde seu subconsciente acredita que você pertence. Enquanto isso não for reconhecido e reprogramado, qualquer tentativa de mudança será temporária e desgastante, porque você estará lutando contra a sua própria mente sem saber disso. Muitas pessoas acreditam que basta ter pensamentos positivos e repetir afirmações para mudar sua realidade, mas não percebem que o verdadeiro condicionamento está nas emoções profundas que foram associadas ao dinheiro desde a infância. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que quem tem muito é ganancioso, ou que é necessário muito sofrimento para conquistar algo, essas ideias se tornaram parte da base emocional que guia suas decisões até hoje. O problema é que essas associações não estão na sua mente racional, estão no seu corpo, nos seus hábitos, nas suas reações automáticas. Por isso, mesmo quando você decide mudar, algo dentro de você ainda se sente desconfortável ao receber mais, ao ser reconhecido, ao prosperar. É por isso que você pode se sentir culpado ao cobrar por seu trabalho, inseguro ao investir em si mesmo ou desconectado quando fala sobre sucesso. Esse desconforto não é racional, ele é emocional e foi condicionado durante anos por meio de experiências, falas e repetições que pareciam inofensivas, mas moldaram sua identidade. Enquanto esse alicerce não for identificado e substituído por um novo sistema de crenças e sensações, qualquer mudança será limitada e instável, porque a base continua sendo programada para a escassez e o bloqueio. Esse condicionamento não aparece apenas nas suas palavras ou pensamentos conscientes, ele se manifesta de forma muito mais sutil e poderosa, nos seus comportamentos automáticos e nas escolhas que você repete sem perceber. É como se existisse uma trilha invisível que você segue todos os dias, determinada por padrões emocionais que foram instalados quando você ainda nem entendia o que era dinheiro. Por isso, mesmo quando surge uma boa oportunidade, você hesita. Mesmo quando alguém reconhece o seu valor, você duvida. Quando uma chance de crescimento aparece, a primeira reação é o medo, o impulso de voltar para o conhecido, para a zona de conforto, mesmo que ela seja desconfortável. Isso acontece porque o seu sistema interno entende a mudança como uma ameaça. Você pode dizer que quer prosperar, mas se seu subconsciente foi condicionado a associar riqueza com rejeição, abandono, fracasso ou vergonha, ele vai fazer de tudo para te proteger, inclusive sabotando sua própria evolução. Essa programação não está apenas nos seus pensamentos, ela está no seu corpo, no seu sistema nervoso, nos seus impulsos. E enquanto ela estiver ativa, será como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, mas não sai do lugar. A transformação desse condicionamento financeiro enraizado desde a infância requer um processo consciente de identificação e reprogramação das crenças limitantes. O primeiro passo é trazer à tona essas crenças ocultas, questionando a origem de pensamentos como dinheiro é difícil de ganhar, ou não mereço ser próspero. Ao reconhecer que essas ideias foram absorvidas sem um filtro crítico durante os primeiros anos de vida, é possível começar a desafiá-las. A reprogramação envolve substituir essas crenças negativas por afirmações positivas e realistas sobre dinheiro e sucesso. Práticas como a visualização, a meditação e a terapia cognitivo-comportamental podem ser ferramentas eficazes nesse processo. Além disso, cercar-se de influências positivas, como livros, podcasts e pessoas que possuem uma relação saudável com as finanças, ajuda a reforçar novas perspectivas. É um trabalho contínuo de autoconhecimento e ajuste de comportamentos, onde pequenas mudanças diárias podem levar a uma transformação significativa na maneira como você percebe e lida com o dinheiro.
Ao reconstruir sua mentalidade financeira, você abre caminho para oportunidades antes bloqueadas por barreiras invisíveis, permitindo uma vida mais abundante e alinhada com seus verdadeiros valores e potencial. Ao longo da vida, somos constantemente bombardeados por mensagens e experiências que moldam nossa relação com o dinheiro. Muitas dessas influências passam despercebidas, mas exercem um impacto profundo em nossas decisões financeiras. Por exemplo, se durante a infância você testemunhou conflitos familiares relacionados a dificuldades financeiras, é provável que tenha desenvolvido uma associação entre dinheiro e estresse. Essas associações emocionais podem levar a comportamentos como evitar lidar com finanças pessoais, procrastinar investimentos ou sentir ansiedade ao discutir questões monetárias. Além disso, a exposição a modelos negativos ou a falta de educação financeira adequada reforça crenças limitantes que perpetuam ciclos de escassez. Sem uma intervenção consciente para identificar e reprogramar essas crenças, elas continuam a influenciar silenciosamente suas escolhas, impedindo-o de alcançar uma relação saudável e próspera com o dinheiro. Ao longo deste vídeo, exploramos como condicionamentos enraizados desde a infância podem influenciar silenciosamente nossa relação com o dinheiro e o sucesso. Reconhecer e reprogramar essas crenças é essencial para desbloquear todo o potencial de uma vida próspera e alinhada com nossos verdadeiros valores. Nos próximos vídeos, aprofundaremos estratégias práticas para transformar essas crenças limitantes e construir uma mentalidade de abundância. Não perca essa jornada de transformação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações e acompanhar cada novo conteúdo que preparamos para você.